eu vou falar com nativos o mais rápido possível? Quando você vai falar com um nativo, você tem que seguir esses passos aqui que eu vou te passar, principalmente se você quer começar a conversar com eles. Cedo demais. Primeiro de tudo, você tem que ser capaz de estabelecer um tópico da conversa. Como assim, Eliezer, estabelecer um tópico da conversa? Quando você vai falar com um nativo usando um aplicativo como HelloTalk ou usando alguma plataforma como iTalk, qualquer uma dessas plataformas, você pode entrar em contato antes com a pessoa que você está conversando. E até mesmo quando você está conversando com as pessoas na vida real, você pode falar, poxa, eu gostaria muito de falar sobre determinado tópico. Então essa primeira coisa foi fundamental para mim, estabelecer o tópico da conversa. E como é que eu fiz isso? Eu fiz isso da seguinte maneira. Eu, primeiro de tudo, eu estava conversando com vários nativos espalhados pelos aplicativos que eu estava usando, como aplicativos como Tandem, aplicativos como HelloTalk, esses aplicativos de para conversar com nativos de graça. Até que depois de um tempo, eu comecei a falar com nativos no iTalk daí. Eu peguei algumas aulas bem baratinhas, tipo 20, 30 reais a hora aula. Eu fazia 2 vezes por semana. Então era bem baratinho. E aí o que eu fazia? Eu falava pro meu tutor a seguinte coisa: eu quero falar sobre determinado tópico. Por exemplo, nós vamos ter aula, eu agendava a aula para sexta-feira. Eu falava para ele na quinta-feira, falava, olha, Humberto, eu quero falar sobre... Deixa eu pegar um dos vocabulários aqui. Eu quero falar sobre a máfia. E ele falou, ótimo, vamos falar sobre a máfia. E aí, quando a gente entrava na conversa, ele sabia. O tópico da conversa era a máfia. Eu quero te mostrar um pouco do meu diário, tá? De italiano. Tô te mostrando meu diário de italiano. E eu quero te mostrar alguns dos tópicos da conversa que eu estabeleci com esse nativo, cujo nome dele é Humberto, tá bom? Primeiro, política, rinascimento, música. Tá vendo? Vai seguindo aqui. Segunda Guerra Mundial, medievo, né? A época medieval. Mare, a gente conversou sobre o mar, sim. Esse nativo que eu estava conversando, ele era um marinheiro aposentado. Ele navegou o mundo inteiro durante, sei lá, uns 30 anos. E ele se aposentou. Máfia, natura, sim, a natureza, a gente falou sobre a natureza. La scoperta del Brasil, descoberta do Brasil. Mitologia, direito humano, direitos humanos. China. Aliás, que bando de tópico maluco é esse? É o que eu gosto. Eu gosto de conversar sobre isso. Eu não gosto de pedir o que ele tomou de café da manhã. Eu não gosto de pedir quais são os seus sonhos. Quais são os meus sonhos. Eu gosto de ter conversa de verdade. Com pessoas de verdade. Que as duas pessoas se gostem da conversa. Eu não gosto de ter uma aula com um nativo. Eu gosto de ter uma conversa. Por isso que a minha aula com ele foi barata. Ele não era professor. Eu só queria conversar. Eu escolhi o tópico da conversa in anticipo. Antecipadamente. Essa é a primeira parte primeira parte daquilo que você tem que fazer. Escolher uma conversa com o nativo. Segundo, agendar uma aula com o nativo. Não precisa ser necessariamente uma aula naquela ideia de professor-aluno. Uma aula ou tutoria com o nativo, tá bom? Em algum site, aplicativo, seja grátis, seja pago, qualquer um que você acha interessante. Só que você tem que agendar essa conversa. Terceiro passo, buscar vocabulário sobre este tema. Como você vai fazer para buscar um vocabulário sobre este tema? E basta você jogar no Google e encontrar vocabulário de música, por exemplo. Você encontra o vocabulário de música e deixa salvo exatamente como eu fiz aqui. Ó, vocabulário da China. Ó, por exemplo, vocabulário da China, política extra, sfruttare la Chia, que é aproveitar o rastro, né? A gente tá falando sobre a China tava aproveitando o rastro de uns outros países asiáticos que estavam crescendo. E daí eu busquei vocabulário sobre isso. Como é que é você aproveitar andar junto com os outros? Tare la Chia. Então, já coloquei ali como vocabulário. É isso que você vai fazer. Você vai vir a live 23 e buscar vocabulário sobre o tópico que você estabeleceu aqui. Você vai buscar vocabulário sobre isso. Depois, você vai treinar ou estudar um pouquinho de você ter a conversa. Como assim treinar ou estudar um pouquinho antes da conversa? Treinar é você simplesmente pegar o vocabulário. Então imagina que aqui você tem uma lista de vocabulário. Tem o vocabulário 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palavras de vocabulário aqui, tá? Sobre música que você tá querendo falar. Aí você senta na frente da sua parede e começa. Olha o vocabulário e tenta usar aquele vocabulário dentro da frase. E continua falando com as paredes, errando um monte de coisa. Tua parede não vai rir de você. Olha pro teu vocabulário e tenta falar de novo. Continua falando, olha pra tua lista de vocabulário, tenta falar de novo, encaixar esse vocabulário dentro da sua frase. É exatamente isso que você vai fazer. Só isso. Isso é treinar. Como assim estudar, Eliezer? Às vezes, a depender do tópico que você quer falar com ele, você precisa estudar um pouquinho. Como assim estudar um pouquinho? Pra você ter uma conversa interessante.
Vou te dar um exemplo. Teve um dia que ele me falou o seguinte. Ele me falou: eu vi que você gosta muito de arte. Eu gosto muito de falar sobre o Caravaggio. Ele falou pra mim. Eu falei, poxa, então vamos falar sobre o Caravaggio, né? Que foi um grande pintor do século 16, 17, por aí. Falei, vamos falar então sobre o Caravaggio. Aí o que eu fiz? Eu fui atrás de estudar um pouco sobre o Caravaggio. E aí eu vi as obras do cara. Por isso eu tô te mostrando isso, né? Eu fui estudar e tudo, dei uma olhada nas obras, estudei um pouquinho para que a gente pudesse ter uma conversa digna que fosse interessante, né? Cultura italiana na veia aqui. É o seguinte, tá vendo essa pintura aqui, né? Essa aqui não tem nada a ver com a live, nada a ver com o idioma, tem tudo a ver com o Caravaggio, mas faz parte da cultura italiana. Tá vendo essa pintura aqui do Caravaggio? Esse aqui é Jesus, tá? Foi o Caravaggio que fez a pintura. E aqui ele tá chamando o São Paulo, tá? Ele tá chamando Paulo, tá fazendo o chamado pra Paulo aqui, tá? Nunca se sabe qual dos dois é. Então, eu quero que você preste atenção na mão. É rapidinho, tá? Rapidinho. Fala, Henry. Olha a mão dele. É a mão de Jesus, tá bom? Por isso que o Caravaggio é um gênio. Quando você olha a mão do Leonardo na Capela Sistina, né? A mão do Adão lá do Leonardo, que Deus e Adão estão assim para se tocar lá no teto da Capela Sistina. Olha a mão do pintada pelo Leonardo, né? É essa mão aqui. E olha que interessante, né? Olha que interessante, o Caravaggio, anos depois, ele pinta a mesma mão em Jesus, né? É exatamente o mesmo formato. Ele pinta ali como se fosse de Adão. E aí, pô, é sobre isso que a gente conversou, né? Eu tentando falar isso em italiano, o cara entendendo, gostando. Às vezes requer você dar uma estudada no tópico antes, não só vocabulário. Aí depende daquilo que tu vai conversar também. Eu adorei ter essa aula com ele, porque ele gostava muito de Caravaggio. A gente falou bastante, inclusive passou da hora da conversa lá que eu tinha apagado pra ele. A gente continuou conversando a fio. Pra mim foi ótimo. Quinto passo, na hora de falar, ter anotado o vocabulário que você quer usar. É o que eu tava te mostrando aqui. Tá vendo esse diáriozinho? Eu vou até voltar um pouquinho. Tá vendo esse diáriozinho que eu construí? Tá vendo? Olha só. Aqui em cima eu tenho o vocabulário. Aqui no meio eu tenho o dubbi grammaticali, né? São algumas dúvidas de gramáticas. Aggiornamento del giorno, que significa quando eu agendava uma aula com ele, eu colocava no calendário aqui, tá bom? Mas simplesmente era um calendário. O que eu fazia? A depender do tópico da conversa, eu deixava o vocabulário aqui, ó. Então todo esse vocabulário aqui, ó, que tá aqui, ó, vocabulário da máfia, por exemplo, aqui, ó, báscula, l'accusa, professorezza, enfim, todo esse vocabulário aqui, ó, que eu reuni, ele tava todo aqui em cima, tá? Ele tava todo aqui em cima. Por quê? Porque quando eu tava conversando com o nativo, eu tava conversando pro Skype, né? Tinha minha webcam, tinha ele na tela e tinha aberto no cantinho o vocabulário que eu precisava usar. Então isso que você tem que fazer. Você não precisa só buscar o vocabulário e dar uma treinada no vocabulário antes. É bom você ter aquele vocabulário que você buscou antes da conversa, na hora que você vai conversar com o nativo, beleza? Agora, se você quiser, você pode passar os erros e o vocabulário que você mais achou útil a limpo, se você quiser, jogando no teu sistema de repetições passada. Por que eu tô te falando isso? Porque aqui você pode ver que eu também tenho um vocabulário aqui. Só que aqui embaixo tem um vocabulário que se chama archivi, né? Que são os arquivos. Por que arquivos e por que esses aqui tem um checkzinho e os que estão aqui em cima não tem um checkzinho? Porque esses vocabulários aqui eu não passei a limpo, não passei para o meu caderno. Tudo que vem aqui embaixo eu passei para o meu caderno. Por que isso, Eliezer? Agora eu vou te explicar o porquê do que eu tô te mostrando até agora. Existe um negócio chamado... Cara, se você vem sempre às lives, velho, tua cabeça vai explodir, mas é nóis. Se tu não vem... É o seguinte, existe um negócio chamado palavras frequentes, que eu falei que foi a primeira parte do meu plano. Palavras frequentes. Essa bolinha representa o conjunto das palavras frequentes do idioma, que a maioria das pessoas fala. Agora, falar sobre música, Caravaggio, China, Stati Uniti, falar sobre esses tópicos... não são tópicos frequentes, fazem parte de outro conjunto. Que outro conjunto? O meu. Há algumas lives atrás eu disse o seguinte: eu, para aprender vocabulário, olho para duas coisas: palavras frequentes e palavras frequentes, vermelhinho, e o reino semântico que eu gosto, ou seja, palavras que eu trago à conversa porque eu gosto. Não precisam ser palavras frequentes, mas eu trago elas para a conversa porque eu gosto. Por que essa parte aqui é importante?
estabelecer o tópico da conversa, agendar a aula com o nativo, buscar vocabulário sobre este tema, você vai estar matando a bolinha verde. Você vai estar aprendendo palavras sobre as quais você gostaria de conversar, sobre as quais você traz a conversa. Isso é aquilo que eu chamo de hackear um reino semântico. Hackear a tua própria história naquele idioma. Você gosta? Eu gosto de falar sobre a China, eu gosto de falar sobre os Estados Unidos, eu gosto de falar sobre música, eu gosto de falar sobre arte. Eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de falar sobre política. Então, eu aprendi vocabulário sobre isso. Treinei um pouco antes da conversa, fiz um monólogo olhando para as paredes. Às vezes eu estudava alguma coisa, olhava no Wikipedia, comprava algum livro, um audiolivro, alguma coisa. Na hora de falar, eu tinha o vocabulário anotado na minha frente. Depois da conversa, eu passava os meus erros a limpo. E era isso que eu fazia para aprender o vocabulário, que era frequente, mas frequente no meu reino semântico. Agora, eu quero finalizar te mostrando por que o meu plano deu certo. E daí, se você quiser ver o vídeo, eu vou até colocar aqui o videozinho.